Olá, meus queridos irmãos e amigos que acompanham esse apostolado de liturgia. Eu sou o seminarista Lucas, da Diocese de Piracicaba, e hoje eu gostaria de dizer, nós estamos discutindo sobre as partes da Santa Missa, mas eu queria usar esse nosso encontro de hoje para falar um pouco sobre o que é presidência litúrgica e o que é uma condução, uma orientação dos atos litúrgicos. Isso porque eu vejo que existe muita confusão quando tem um ministro leigo que conduz um momento litúrgico no meio de nós, né? E às vezes nós confundimuma as coisas e essa compreensão entre a diferença entre quem e o como presidir um ato litúrgico pode clarear muito a nossa visão eclesiológica, então da igreja, quanto um todo. Bom, essa discussão se dá sobretudo quando falamos da celebração da palavra de Deus, né? Diz a CNBB que o grande número dos atos litúrgicos que acontecem, sobretudo dominicalmente, no Brasil, são celebrações da palavra, pois não tem a presença do presbítero, né? Que, como diz, né? A messe é grande e os operários são poucos. Então, não temos padres para todas as comunidades. Diz que dentro das celebrações dominicais, 70% dos fiéis católicos aos domingos se alimentam da palavra através da celebração da palavra por um ministro leigo, né? Então, veja só, no Brasil todo, mais da metade de pessoas participam dominicalmente de celebração da palavra, não vão à missa, né? Por realmente questões pastorais, não porque não querem, não é mesmo? Bom, na liturgia, apenas os ministros ordenados podem presidir a liturgia. Por que isso? É claro que no batismo nós todos fomos constituídos sacerdotes, profetas e reis. E por esse sacerdócio nós podemos nos colocar na presença de Deus e rezar. É por isso que nós podemos rezar, porque somos, pelo batismo, constituídos sacerdotes, né? E aí podemos elevar a nossa oração a Deus, pessoalmente. Por isso que podemos dobrar nosso joelho no quarto e rezar, por exemplo. Mas dentro de um ato litúrgico, e aqui recordo da definição que eu dei para vocês sobre liturgia, que é um ato da igreja, apenas pode presidir um ato legitimamente da igreja um ministro que pode falar em seu nome. E para isso, apenas os ministros ordenados, então diáconos, padres e bispos, podem e têm o efeito de conduzir uma celebração litúrgica em nome da igreja e em favor da igreja. Então pensa, uma comunidade reunida, né? Apenas diáconos, padres e bispos podem rezar por todos e em nome de todos, em favor de todos aqueles que estão ali, não é mesmo? E também em favor da igreja toda, porque são ministros constituídos pela igreja. Agora, um ministro leigo, então um ministro da palavra, por exemplo, ele não tem essa força, porque ele comunga do mesmo sacramento que todos os outros dali reunidos também participam, que é justamente o batismo. Então não tem nenhuma diferença entre ele. Agora, acontece que, por necessidades e razões pastorais, pode ser que ele tenha recebido uma incumbência de uma autoridade da igreja para que possa orientar aquele povo a uma verdadeira e devida oração. E aí são coisas diferentes, né? Os ministros ordenados o fazem por seu próprio ministério ordenado, mas os leigos só podem orientar outros leigos à oração se forem incumbidos por um ministro da igreja, né? Porque a igreja, a liturgia é um ato da igreja, não é mesmo? Bom, e sendo da igreja, passa pela autoridade dela. Então,
Um pároco, por exemplo, pode delegar que o ministro da palavra possa celebrar a palavra de Deus, fazer uma celebração da palavra numa determinada comunidade. Ou que os grupos de bairro possam, então, fazer uma celebração penitencial, por exemplo, nas devidas condições e ritos preparados pela igreja para um ministro leigo, né? Bom, e a partir desta prática, um ministro leigo só pode orientar o povo à oração. Então é como que ele só pode convidar o povo a momentos de oração, não é? Então é por isso que um ministro leigo nunca pode conduzir, nunca pode presidir uma comunidade na oração. É daí que nasce, então, tantos fatores que mudam entre uma celebração de um ministro leigo e uma celebração de um ministro ordenado, mesmo que não seja sacerdote, seja, por exemplo, um diácono da igreja, não é mesmo? Então, a celebração da palavra tem a sua diferença entre um diácono e um leigo, né? A mesma coisa da liturgia das horas e outras demais celebrações, ritos de bênçãos e assim por diante, a exéquias, né? Quando nós entendemos isso, nós clareamos um pouco as discussões e clareamos um pouco o que é uma coisa e o que é outra. Então, lembrando, quem preside um ato litúrgico são sempre ministros ordenados. E um ministro leigo, por autoridade, dado a autoridade, recebido, na verdade, a autoridade de um ministro da igreja, pode então conduzir outros à oração, né, como um convite, como uma orientação, mas nunca presidir uma assembleia.